Opa! Pronto. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Como estão vocês? Demorou um pouquinho hoje, mas cheguei. Molhei um pouquinho o rosto ali para ver se diminuía a cara de cansaço. Deixa eu ver onde é que tá faltando ligar uma luz aqui. Acho que não. Assim mesmo. Lucas, boa noite. Clezinha, boa noite. Evelane, boa noite. Ana Lúcia, seja bem-vinda. Lucélia Tavares, boa noite. Valquíria, boa noite. Diane, Mairã Moraes, Mairanzinha, boa noite. Elaine Guimarães, boa noite. Janaína Lira, boa noite. Franklin Avelino, boa noite. Marcelinho Oliveira, boa noite, seja bem-vindo. Dani Rodrigues, boa noite. Luz, boa noite. Opa! Andréia Costa, seja bem-vinda. Eliane Artemisa Vieira, boa noite. Fernanda Cerqueira, boa noite. Mauro Luz, seja bem-vindo. Professora Cleidmar Belém, boa noite. Neire, boa noite. Passando para dar um alô, né, Fernanda? Cheguei, Luz. Eu estava lá em Porto e vim às pressas para tentar chegar em tempo para a gente continuar nossa aula. Graças a Deus estamos aqui, com uns minutinhos de atraso, mas chegamos. Pessoal, tinha que buscar a minha filha lá na minha sogra, acabou que não deu tempo, mas minha sogra, gente boa, vai trazer ela para cá, daqui a pouquinho chega. Explica, por favor, o caminho percorrido pelo Rio Tocantins desde seu nascimento. Quem está pedindo aqui é o Janaína Cardoso Lira. Mona Lisa, seja bem-vinda. Joyce Princesa, boa noite. Rony Noleto, boa noite. Rosane Lee, hoje tem aula? Tem sim. Vamos lá, meninos, vamos começar a nossa live de hoje. Polícia Civil Tocantins sai esse ano ainda? Sai, Eduardo. Acredito que sai assim, viu? O edital deve ser lançado agora no segundo semestre. Pelo menos é a promessa. Boa noite, Mara Cursino. Boa noite. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Deixa eu só colocar antes aqui o telefone de contato para você. Boa noite, Vinícius. Para você que quer adquirir, Larissa Diniz. Boa noite, obrigado. Para você que quer adquirir a apostila gratuita de Geografia e História do Tocantins, por favor, encaminhe um WhatsApp para este número que eu estou colocando aqui agora na telinha. E é claro, eu estou também fornecendo há muito tempo, já tem acho que 12 anos, 13 anos que a gente começou. Deixa eu tentar fixar aqui, tá? Tô só tentando fixar. Pronto. Tem uns 13 anos que a gente trabalha com essas aulas aqui online e com o tempo fui vendo a necessidade de organizar o material. Tanto para dar aula inicialmente, fui fornecendo material para os alunos desde então. E fomos aprimorando. Só que a apostila de História do Tocantins não me pertence, é do professor Nilo, mas ele disponibilizou para que nós fornecêssemos para vocês também. Geografia e História do Tocantins. A enfermeira Souza Coelho, professor, o que você achou do anúncio do governo sobre o concurso da saúde? Olha, já tenho conversado já há algum tempo com o Ministério Público. O Ministério Público já tem cobrado o governo do Estado e por isso o governo do Estado já está dando sinais do concurso da saúde. Tá? Assim como também da Polícia Civil, assim como também o da Educação, que eu acho que o da Educação é que lança edital primeiro, tá? Mas vai acontecer. Não adianta ficar esperando sair edital para começar a estudar, porque senão não é difícil de entrar. A concorrência é muito maior do que a quantidade de vagas. É começar a estudar de agora sem esperar lançar edital. É assim que a gente ingressa. Pamela, boa noite. Flaviene, boa noite. O Mauro Luz, o comandante foi aprovado para o CFP da PMTO. Graças às suas aulas e agora focado no CFO. Show de bola, viu, Mauro? Você está fazendo curso onde? Diz aí para mim. Yara Castro, boa noite. Fabiana, boa noite. Estuda Jusce de Paraíso Tocantins, boa noite. Boa noite, Neves. Eu não sei se eu terei aula aí em Paraíso. Estava vendo a possibilidade de ir amanhã.
dar uma aula aí, mas não estava, pelo menos eu soube que não estava confirmado ainda hoje à tarde, não sei se hoje pela manhã, não sei se confirmaram. Mas vamos lá, que era um cursinho aí em Paraíso, né? Oh, muito obrigado, Vanderly. Meninos, vamos começar agora a falar um pouquinho sobre o Tocantins, geografia e história do Tocantins. Inicialmente, Duda Maria dos Reis, boa noite. Quem não está seguindo, por favor, começa a seguir. Natividade Verônica Tavares, boa noite. Quem não está seguindo, comece a seguir, por favor. Rômulo Muta. E aí, Rômulo? Barra do Ouro, Tocantins, show de bola. Não sei se você sabia, Dora, mas Barra do Ouro foi o último município emancipado do Tocantins, sabia? O último, foi o 139. Vamos lá, meninos. Como já veio um questionamento inicial, professor, por favor, fala do Rio Tocantins. Eu vou falar logo do Rio Tocantins e Araguaia, tá? O que é importante, o que cai na prova sobre esse assunto, Rio Tocantins e Araguaia, que eu preciso saber. Meninos, boa noite, Isa. Boa noite, Neiva Luciano. Sejam bem-vindos. Rio Tocantins e Araguaia. Tenta memorizar o que eu vou falar agora, viu, Isa? Você, Adora Tavares, Conceição Gonzaga Eliette. Ô, Eliette, como é que tá? Olha só, é a maior bacia hidrográfica 100% brasileira. Isso já caiu muitas vezes em prova. A bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica 100% brasileira. Professor, o que mais? O Rio Tocantins é um rio de planalto, o Rio Araguaia é um rio de planície. Tá, e aí, professor, o que é planalto, o que é planície? Como é que eu faço para, na hora da prova, não me confundir em relação a rios de planalto ou rios de planície? Meninos, raciocinem comigo o seguinte: planalto, relevo mais alto, ok? Planalto é relevo mais alto. Ele pode ser plano ou ele pode ser acidentado. O que importa é que ele é um relevo mais alto. Se o rio de planalto é um relevo de uma região mais alta, então a declividade do relevo vai ser mais acentuada. Se a declividade é mais acentuada, a correnteza do rio é mais forte. Se a correnteza é mais forte, o potencial para gerar energia elétrica é maior. Aí eu pergunto, qual dos rios, Tocantins e Araguaia, qual dos dois tem usina hidrelétrica? É o rio Tocantins. Então o rio Tocantins é hidrelétrico, o rio Tocantins é um rio de região mais alta, é um rio de planalto. Já o rio Araguaia não possui hidrelétrica, é um rio de planície, relevo plano e baixo. Entendeu aí a diferença? Ok? Comentário aqui, o Evandro, professor Junigel, professor desde os tempos do Einstein. Evandro, tem tempo, viu? Tem tempo. O Einstein já tem uns 20 anos, cara. 20 anos, tem mais de 20 anos que iniciei no Einstein, não sei em que ano que você foi meu aluno, se foi 2003, 2004, mas foi por aí. Então, vamos lá. Ok, 2002, quem sabe 2001. John Wesley, boa noite. Pindorama, Eliette lá de Pindorama, boa noite. Vamos lá, meninos. Já falei que é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, Tocantins-Araguaia. Já falei que o rio Tocantins é de planalto, que o rio Araguaia é de planície, que o rio Tocantins tem usinas hidrelétricas, o rio Araguaia não possui hidrelétrica nenhuma. Tá certo. Professor, eu posso afirmar ainda que o rio Tocantins é o rio principal e o Araguaia é um afluente. Sim. O que é rio afluente? Afluente é rio secundário. Quer dizer, quando o rio Tocantins... eu tô com um mapa do Tocantins aqui, né? Quando o rio Tocantins está aqui, ó, ele vem aqui do centro do estado. Quando o rio Tocantins, aqui é a divisa já com o Maranhão, Tocantins-Maranhão. Quando o rio Tocantins, aqui no Bico do Papagaio, se encontra com as águas do rio Araguaia. O rio Araguaia é divisa entre estados, da nascente até a foz. Ele vem aqui de Goiás, Mato Grosso, divisa de Goiás, Mato Grosso, divide aqui em duas partes, duas metades, fazendo ali a ilha do Bananal, né? Onde à direita fica o nome Rio Javaés e à esquerda fica o nome de Rio Araguaia, se encontram na frente, onde se formou a ilha do Bananal, e o Rio Araguaia permanece aqui, divisa inicialmente com Mato Grosso, depois com Pará, e se encontra com o Rio Tocantins lá no Bico. Quando ocorre o encontro desses dois rios, o nome que permanece é Rio Tocantins. O Rio Araguaia é o seu mais importante afluente. O Rio Tocantins é o rio principal. Ok? Cleide Ribeiro, boa noite. Geraldo Piuda, boa noite. Maria Oliveira, boa noite. Seja bem-vinda, Maria Oliveira Negre. Então, pronto. Já sei, professor, que o Rio Tocantins é o principal, o Araguaia é o afluente. Já sei que é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Eu sei que o Rio Tocantins nasce lá no Distrito Federal, tem sua nascente envolta tanto dentro do DF, como também, porque são rios menores que deságua se encontram na região, que vão nascendo tanto na região de Planaltina de Goiás, como também no Distrito Federal, tá? Então envolve o Distrito Federal, corre, se encontra com o Rio das Almas e o Rio Maranhão.
quando passa a se chamar Rio Tocantins e adentra no estado do Tocantins até desaguar ao redor da ilha de Marajó. Ao redor da ilha de Marajó, no Golfão Amazônico, próximo à Foz do Amazonas, próximo a Belém do Pará. Professor, então a bacia Tocantins-Araguaia deságua próximo a Belém, próximo à Foz do Amazonas, ao redor da ilha de Marajó. Tudo isso já foi abordado em prova, ok? E teve prova que ainda falava assim, a bacia Tocantins-Araguaia ocupa ou drena, banha, cerca de... quantos por cento do estado do Tocantins? Ou melhor, perdão, qual percentual das terras brasileiras são banhadas pela bacia Tocantins-Araguaia? Alguém aí saberia me responder? Diz aí, por favor. Germina, boa noite. Udete Reis, boa noite. Lázara Neto, muito boa noite. Meira Saraiva, boa noite. Marianzinha, boa noite novamente. Eide, boa noite. Eu quero saber qual percentual do Brasil é banhado pelas águas da bacia Tocantins-Araguaia. Rayane Montijo, boa noite. Kátia Rejânia, boa noite. Maria Oliveira Negre. Vamos lá, meninos. Contribui aí. Boa noite, Claudivânia. Quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram. Ó, o João Filho está falando 11%. A Janaína Cardoso está falando 11%. Samura Ramalho, boa noite. Metas da Carol, a Carolzinha lá de Formoso do Araguaia está falando em 9,5%. Eu vou explicar uma coisa para vocês, tá? De 9,5% a 11% é abordado. É abordado porque você tem, a Aurerlan Nene está falando já em 12%. Quer dizer, você pega sites oficiais do governo, que até eles se confundem, e acaba abordando entre 9,5% e na casa de 11%. 12% exagerou um pouquinho, mas não está distante da realidade não. Então, entre 9,5% e 11%, você pode considerar, porque é provavelmente nesse intervalo aí que ele vai considerar o percentual de terras brasileiras banhadas pela bacia Tocantins-Araguaia. Tudo bem aí? Ok, já sei. Professor, entendi então o que é importante cair na prova. É só isso? Não. Tem outro detalhe. O nome das usinas hidrelétricas que caem na prova. Quais são as usinas hidrelétricas no Rio Tocantins, quais delas se encontram em solo tocantinense. Isso aí eu preciso saber. Quais são as usinas e quais se encontram dentro do nosso estado. Ou na divisa do Tocantins com o Maranhão, por exemplo. Professor, nós podemos dizer que, olha só, vou pegar as usinas subindo o rio, tá? Lá de Tucuruí, que fica no Rio Tocantins, estado do Pará, até chegar no estado de Goiás. Então, vamos lá. Primeiro, Tucuruí é a maior e mais importante usina hidrelétrica no Rio Tocantins, com mais de 8.300 megawatts. Durante um bom tempo foi a maior hidrelétrica totalmente brasileira. Hoje não é mais a maior. Ok, Tucuruí. Depois, subindo o rio, na divisa de Tocantins com o Maranhão, Estreito, com 1.087 megawatts. Depois, usina Luiz Eduardo Magalhães, popularmente a Maria Clara Volney, tá? Volney é o sobrenome de gente da minha família ali em Porto, hein? Aliás, Volney, não, perdão, Volney é da família lá de Dianópolis, é porque eu tenho um primo chamado Volney em Porto, mas Volney é a família tradicional de Dianópolis. Maria Clara, a usina de Lajeado, ou Luiz Eduardo Magalhães, certo? É uma usina de grande importância para a nossa região, é aquela que se encontra na região central do estado, que forma o lago que se encontra aqui em Palmas. Continuando, subindo o rio, tem a usina de Peixe Angical, com 452 megawatts. Subindo o rio mais ainda, para o sul do estado, nós temos a usina de São Salvador, com 243 megawatts. Subindo mais ainda o rio, mais próximo da nascente, eu tenho a usina de Candabrava, com 465 megawatts, e que foram aí citadas, ok? 7. Já mencionei São Salvador, viu, Meira? Agora vou subir o rio, né? Vou subir Tucuruí, Estreito, Luiz Eduardo Magalhães, chamado de Lajeado, Peixe Angical, São Salvador, Canabrava e Serra da Mesa, ok? São 7 hidrelétricas no Rio Tocantins. Sem comparação, maior usina de Tucuruí, com mais de 8.300 megawatts. Só para você fazer um comparativo, a usina de Lajeado, que nós achamos que é muito grande, né, que está aqui com esse lago gigantesco no centro do estado, a usina de Lajeado, ela precisa de 9 delas somadas para gerar o que Tucuruí gera sozinha. Tucuruí mais de 8.300, Lajeado são 902 megawatts, ok? Hoje quem é maior que Tucuruí? Belo Monte, exatamente, Belo Monte, 11.000 megawatts, supera, Osana, Tucuruí, perfeitamente.
Taylor Araújo, Honora, boa noite. Quem não está seguindo, por favor, siga aí no Instagram agora. Toda terça-feira, às 22 horas, nós temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Professor, tá, já sei quais são os hinos, sei que a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, mas tem outro assunto que foi abordado em prova sobre as bacias hidrográficas, que pega um pouco mais da parte de geografia do Brasil do que do Tocantins. Mas é importante que você saiba que já foi abordado em prova. Crislane, boa noite. 7 usinas no Rio Tocantins, Verônica Tavares, perfeito. Lá falava assim, ó, que o Planalto Central, ou melhor, que a região do Cerrado é uma área de nascente das mais importantes, de algumas das mais importantes usinas hidrelétricas de algumas das mais importantes bacias hidrográficas do país. É como se fosse a caixa d'água, e assim mencionado em prova. A região do Cerrado é a caixa d'água, uma área de nascente de importantes bacias hidrográficas no Brasil. Professor, essa afirmativa é correta? É. Por que essa afirmativa é correta? Porque ali nasce o Rio São Francisco, que é o maior rio em extensão totalmente brasileiro. Não é a maior bacia, mas é o maior rio. Qual a diferença de uma bacia para um rio? O rio é ele sozinho. A bacia é o rio principal e o conjunto de afluentes que desaguam no rio principal, tá? Então, maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, Tocantins-Araguaia. Maior rio em extensão totalmente brasileiro, Rio São Francisco. Rio São Francisco nasce na região do Cerrado, Rio Tocantins no Cerrado, Rio Araguaia no Cerrado, Rio Paraná no Cerrado, Rio Paraguai no Cerrado. Então você percebe que importantes rios brasileiros nascem em região de Cerrado. Agora um detalhe que muita gente talvez não tenha conhecimento. Me perguntaram, quando estava trabalhando essa semana na sala de aula com os alunos, me perguntaram assim, professor, me explica uma coisa. Qual a relação que se tem entre a preservação da vegetação do Cerrado, a preservação, e as águas subterrâneas? Os lençóis freáticos, os aquíferos. E eu vou explicar para você. Como o outro me perguntou, como nascem os rios, né? Meninos, o rio é proveniente de lençóis freáticos ou de água subterrânea que brota na superfície. Tá, professor, e de onde é que vem essa água subterrânea? Ela vem da chuva. Ocorre a chuva infiltra no solo, ela chega a promover um bolsão de água no subsolo. Esse bolsão de água aflora em alguns pontos da superfície, promovendo assim a nascente. Agora, como é que essa água que cai no solo, como é que facilita a penetração dela para alimentar esses bolsões, ou a existência de bolsões no subsolo? Meninos, o cerrado ele tem a seguinte característica, ele tem raízes que chegam a 20, 30 metros de profundidade. Raízes que chegam de 20 a 30 metros de profundidade. E é exatamente através da raiz da vegetação que a água da chuva vai penetrando mais facilmente, acompanhando as raízes, até atingir as profundidades maiores e alimentando os lençóis freáticos. Se eu retirar a vegetação, a cobertura vegetal que está sobre a superfície, a raiz ela deixa de existir. Se a raiz deixa de existir, chegou a Cecília aqui. Eu acho que eu vou ter... Minha sogra chegou. Vamos com a aula aqui. Vou lá buscar, abrir a porta, tá? Pera aí. Minha sogra está trazendo minha filhota. Se a raiz da vegetação deixa de existir, o que vai acontecer, professor? Essa mesma água da chuva que alimenta o subsolo, ela vai ter dificuldade... Ela vai ter dificuldade de atingir... Porque não tem mais raiz para facilitar a sua penetração. Tá entendendo aí o problema? Ok. Minutinho, deixa eu só abrir aqui o portão. Quem é? Peraí, galera. Não deixa o cachorrinho sair, não. Ai. Dá um oi pros alunos do papai. Beleza. É minha cachorrinha. Minha cachorrinha. Dá um oi pros alunos do papai. Papai tá na aula. Oi. Oi, só isso? Só? Vamos estudar, Daniela. Dá um beijo no papai. Vou falar mais uma vez, tá? Tá, fala. Vamos estudar, Daniela. Cheirosa. Deixa o papai continuar a aula aqui. Eu quero falar também. Você quer falar também? Sim. Quer a pouquinho, tá bom? Você fecha a porta aí, papai. Cecília, fecha a porta aí, papai. E tira a Mel e o Duque daqui dentro. Tirou eles? Pronto. Oi? Oi. Oi, amor. Você quer conversar?
Quer ajuda aí? Peraí. Peraí, meu amor, deixa o papai sentar. Você senta no colo do papai? Não. Eu vou sentar aqui. Pronto, aqui. Então o papai sentado só. Pronto. Pessoal, tradição, Cecília chega, só que normalmente é no início da aula, né? Para conversar um pouquinho com alguém. Então, por favor, alguém aparece aí só para dar um alô para Cecília. Pode ser? Você quer conversar com alguém? Quer? Linda do papai. Alguém mandou solicitação aí para poder conversar com minha pequena? Alguém? Hã? Palma chama palma por causa do Buriti? Não, não é por esse motivo. Na realidade, eu vou até comentar, depois que finalizarmos o que a gente estava falando, vou comentar rapidinho sobre a origem do nome de Palmas, que também já foi abordado em prova, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou... alguém aqui, Vitória Ayla, acho que é ela. Dá um alô aí para minha pequena. Não tá dando. Será que ela vai aparecer? Boa noite. Oi, princesa. Oi. Tudo bem com você? Sim. Cecília, coisa mais linda. Quantos aninhos você tem? 4. Que princesa inteligente. Boa noite, tchau. Foi Boa eu assisti noite. todas Fala as para aulas, é um Vitória. Quem é que prazer, tá você me ajudando mais... muito nas provas, viu? Obrigada mesmo. Obrigado, Vitória. Sabe quem que eu amo mais? Ah, Eu amo mais o papai. ai, que fofo, que linda. Mãe dela só não pode saber disso. Carinhosa. Vitória, beijo pra ti. Obrigado, viu? Tchau, boa noite. Pronto, meu amor. Tchau. Tchau. Deixa o papai finalizar a aula aqui. Pronto. Peraí. Eu queria Ok. Vamos lá, meninos. Hoje eu não pude ir buscar minha pequena na escola, que tive que ir a Porto. Normalmente eu deixo e busco. Mas hoje teve um suportezinho. Meninos, vamos lá. Continuando, nós tínhamos parado em relação à vegetação, aos lençóis freáticos. Quer dizer, se você retira a vegetação, a raiz da vegetação deixa de existir. Se a raiz deixa de existir, a água tem dificuldade de penetrar no subsolo em maiores profundidades até alimentar o lençol freático. Isso quer dizer o quê, professor? Que a tendência é que o lençol freático ele vá diminuindo o seu volume. Se ele vai diminuindo o seu volume, em algumas regiões onde antes brotava com mais facilidade, vai diminuindo o volume de água que brota ou simplesmente deixar de brotar água. Professor, então você pode matar um rio através desse desmatamento e também do desmatamento às margens dos rios. E perfeitamente, que provoca o processo de assoreamento que já foi cobrado em prova. O que é assoreamento? Se eu retiro a vegetação às margens dos rios, é a raiz da vegetação que segura o solo. Se eu retirei a vegetação, a raiz deixa de existir. Então o solo fica solto. Vem a água da chuva, ou vem a correnteza do rio e leva o sedimento que está na superfície ali, às margens dos rios, vai levando embora, transportando para o meio do rio, formando bancos de areia e absorvendo parte da água. Se o rio for de menor proporção, provavelmente você vai ter ali a morte do rio. No caso do rio Araguaia, ele tem essa característica. O rio Araguaia, o assoreamento é muito forte, por isso que você tem um rio pouco profundo, esse é um dos motivos, e muitos bancos de areia no meio do rio Araguaia, ok? A Helena está falando das rodovias. Cecília, quem não ama esse cara? Oh, meu Deus, Johnny. Obrigado. Cecília vai ser fera nos estudos, com um pai desse. Rapaz, como é que fala? Santo de casa não faz milagre, né? Vamos lá, meninos. Preste atenção no seguinte, vai ter concurso esse ano para a área da saúde, prof. Eu vou ser muito sincero contigo. Eu acredito que o concurso da saúde vai ocorrer no ano que vem, tá? Esse ano não, mas eu também lhe digo, só passa no ano que vem, só não, mas a grande maioria que vai ter de fato chance de ingressar no ano que vem é quem já começa a estudar agora, ou melhor, ontem, ok? Vamos lá, meninos. Sobre o nome de Palmas, relembrando para quem não tinha assistido em outro momento a explicação sobre isso, presta bastante atenção no que eu vou explicar para vocês agora.
A criação do estado do Tocantins se deu. A criação do estado do Tocantins... Olha, Helena, eu estou feia para mandar solicitação. Oh, meu Deus do céu. Para, né? Para. Mona Lisa Ribeiro, boa noite, seja bem-vinda. Então, meninos, lá de Colmeia. Acho que é a Mona Lisa de Colmeia, né? Tem outra Mona Lisa daqui de Palmas. Mas preste atenção assim. Nós tivemos alguns momentos, tá? Na história do Tocantins. Quais foram, professor? Primeiro que o Tocantins foi criado na Constituição de 88, de 1988. Ok. Mas o que deu origem à criação do Estado do Tocantins foi algo recente? Não. A luta que resultou na criação do Estado do Tocantins em 1988 é uma luta histórica, uma luta secular, uma luta que teve seu princípio lá na época de Joaquim Teutônio Segurado. Boa noite, Micael Mike. Lá na época de Joaquim Teutônio Segurado. Professor, você quer dizer o que com isso? Eu estou afirmando a vocês o seguinte, que em relação ao Tocantins, antes da criação do Tocantins, lá em 1809, em 18 de março de 1809, ocorreu a divisão da província de Goiás em duas comarcas. Como assim, professor? Imagine que a tela, eu estou lecionando para vocês pelo telefone celular, mas a tela do celular, ou do tablet, ou do computador, de onde você estiver assistindo, imagine que essa tela divida ao meio, que toda ela agora preencha exatamente a província de Goiás, e agora eu estou dividindo ao meio, onde a parte norte passa a ser a comarca do norte e a parte sul passa a ser a comarca do sul. A parte norte simbolizando o que hoje é Tocantins, a parte sul que sobrou do estado de Goiás. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu estou afirmando a vocês que Teutônio Segurado, em 18 de março de 1809, ele conseguiu convencer Dom João VI, rei de Portugal, uma vez que a família real chegou um ano antes aqui no Brasil, desembarcou no Brasil, ele conseguiu convencer Dom João VI da necessidade de emancipar o norte goiano. Então, em 1809, 18 de março, que comemora a autonomia do Tocantins, em 18 de março de 1809, dividiu Goiás, criando-se a comarca do norte e a comarca do sul. Professor, você quer dizer que essa luta que hoje tem no Tocantins, ela veio lá de 1800 e bolinha. Exatamente. A autonomia do Tocantins faz referência à criação da comarca do norte. E daí, onde é que eu quero chegar em relação ao nome de Palmas? Viu, Zilma, lá de Palmeirante. Boa noite. Eu quero informar a vocês o seguinte, que lá em 1809, quando criou a comarca do norte, eles também iniciaram a construção de uma vila para ser a futura capital daquela comarca. Não foi só em 1988, com a criação do Tocantins, que no ano seguinte começou a construção de uma vila para se tornar a futura capital. Lá em 1809 aconteceu a mesma coisa na história. Escolheu uma capital provisória em 1809 para ser a capital, que foi Natividade, a cidade mais antiga do Tocantins. Escolheu uma capital provisória que foi Natividade, enquanto se construía aquela que era para ser a capital definitiva, lá em 1800 e bolinha, que foi a Vila de São João da Palma. Está entendendo o que eu estou dizendo? Em 1809, cria a comarca do norte, capital provisória Natividade, e constrói a Vila de São João da Palma para ser a futura capital definitiva. Professor, e aí? E aí que em 1988, estou falando 1809, comarca do norte. 1988, Tocantins. Em 1988, cria-se o Tocantins, escolhe a capital provisória Miracema, enquanto se constrói aquela que seria a capital definitiva. Percebeu aí a relação? Lá atrás, comarca do norte, 1809, Natividade capital, constrói a Vila de São João da Palma para ser a capital definitiva. Em 1988, cria-se o Tocantins. Em 89, Miracema é a capital provisória e constrói-se Palmas para ser a capital definitiva. Professor, você quer dizer então, eu estou afirmando a vocês que o nome de Palmas, capital construída, vem da Vila de São João da Palma, que foi construída para ser a capital da comarca do norte. A Vila de São João da Palma deu origem ao nome de Palmas. Aquela que foi construída para ser a capital lá no passado, há 200 anos, deu o nome àquela que foi construída para ser a capital em 1989, que começou a construção, 20 de maio de 89. Entenderam aí? Ficou claro? Esse vai e volta que eu fiz. Ô, meu amigo professor Leandro, bonitão é você. Samuel Cult, bom lembrar da Vila de São João das Duas Barras, que nunca foi construída, seria no sul do Pará. Na realidade, o interesse de Dom João VI é que a capital fosse no encontro das duas barras, que seriam os rios Tocantins e
Itacaiunas. Muita gente acha que é Tocantins e Araguaia, mas não. Era o Rio Tocantins e Itacaiunas, atual região onde hoje é Marabá, no sul do Pará. É lá que Dom João VI queria que fosse construída a capital, que na realidade acabou sendo construída no sul do estado, a vila de São João da Palma, atual município de Paranã. Atual município de Paranã é a antiga vila de São João da Palma. Ok? Tranquilo? Karina Sacramento, ô professora Karina, seja muito bem-vinda. Doutor Jeová, Alexandre, boa noite. Carol, prof, já ouvi dizer que o nome de Palmas veio da variedade de palmeiras do estado, isso procede? Tem uma outra vertente, Carol, que fala que é das palmeiras existentes na região, tá? E tem, só que ao mesmo tempo que fala da presença das palmeiras, fala-se que é referência à Vila de São João da Palma. E eu fui conversar, foi beber da fonte. O que quer dizer beber da fonte? Fui conversar com quem deu o nome. E quem deu o nome ficou claro que não é em função das palmeiras, e sim em função da Vila de São João da Palma, fazendo alusão à história. Compreendeu aí? Aprendi esse termo, que beber da fonte é da origem do nome, né? Quem deu o nome? Siqueira. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia, boa noite, boa noite, boa noite. Meninos, lembrando, quem não está seguindo aí no Instagram, por favor, siga eu, Luciano Luz. Luciano, você colocou o WhatsApp aí, faz o seguinte, eu não tem como, quando finaliza a aula, toda a conversa aqui, ela se apaga, então não tem como eu salvar o número de vocês. O meu número de WhatsApp está aí, no fixado embaixo, que é para vocês mandarem um WhatsApp para solicitarem o material gratuito de Geografia e História do Tocantins e algumas pílulas e dicas de vídeo para ajudá-los a estudar para os concursos. Lembrando a vocês que, previsão aí, Guarda Metropolitana de Palmas, Polícia Civil, já foi mencionada agora a comissão que está sendo montada, né, para o concurso da Polícia Civil, Assembleia Legislativa do Tocantins, Polícia Penal, que tem uma deficiência muito grande ainda, centenas de vagas existentes que não foram preenchidas e tem a necessidade de fazer outro concurso, Polícia Militar, que existe um déficit gigantesco também com previsão para outro concurso, o que não falta é necessidade de concurso e que vai ter no futuro próximo. Ok? Deixa eu ver aqui, Valdirene, professor Luciano Mil, obrigado, Valdirene Câmara, seja bem-vinda. Ótima referência do origem do nome de Palmas, bacana. Ramilson, grande abraço, meu deputado, obrigado por dar apoio à Polícia Penal, estamos aqui em Pedro Afonso. Ramilson, eu que agradeço, meu amigo. E vou dar uma passadinha por aí, viu? Fazer uma visita para vocês. Alexandra, sempre por aqui, boa noite. Orleanes Alves, professor. Boa noite, Elmar Júnior. O girassol é símbolo do Tocantins ou era apenas a marca de Siqueira Campos? O Elmar está perguntando dos símbolos, vou aproveitar e comentar sobre os símbolos Tocantins, que também são abordados nas provas, tá? Polícia Penal será superior? Ainda não é, tá? Polícia Civil, sim, mas Polícia Penal ainda não. Olha só, símbolos Tocantins. Professor, qual é a flor símbolo do estado? Tanto do estado como de Palmas, a flor símbolo, por que eu falo Palmas? Porque no caso de Palmas vai ter o concurso da Guarda Metropolitana e vai cair também os símbolos de Palmas. A flor símbolo de Palmas e do estado do Tocantins é a mesma, girassol. Aí você me pergunta, professor, por que o girassol? Ele é nativo do Cerrado? Não, o girassol não é nativo do Cerrado, mas é a flor símbolo. Mas por que, professor? Gente, presta atenção, você já viu o formato da cabeça do Siqueira? É redondinha que nem um girassol, rapaz. É purinho, uma coisa com a outra. Por isso ele falou, é formato da minha cabeça para todo mundo lembrar. Não, é claro que não é por isso, mas Siqueira quis e assim Siqueira fez. Ficava a critério dele. Foi o primeiro governador do estado, primeiro mandato por aproximadamente 2 anos, e ali se criou alguns símbolos naturais do Tocantins. Então, flor símbolo, girassol. Professor, árvore símbolo do estado. Obrigado, Carla, aulas maravilhosas, meu Deus. A Deia lá de Guaraí, boa noite. Alexandre Rodrigues, boa noite. Vanessa Souza, boa noite. Jussara Barros, boa noite. Só no DF, Helena falando aqui, só no DF que é superior. Virley, boa noite. Ok, meninos. Em relação, Débora, boa noite. A Monturil também apareceu por aí, boa noite. Meninos, presta atenção no seguinte. Árvore símbolo do Tocantins, Sidneia. Árvore símbolo, Ramilson, esperando você aqui em Pedro Afonso, deputado. Pode deixar, Ramilson, vou aí.
A Tati está falando fava de bolota? Fava de bolota. Fava de bolota também chamada de faveira, também chamada de badoqueira, tá? Faveira, badoqueira, fava de bolota, árvore símbolo do estado. Professor, é babaçu? Não. Professor, é pé de piqui? Também não. É fava de bolota. Professor, essa árvore existe onde? Rapaz, aqui em Palmas, de ponta a ponta. Você quer encontrar um xambari, procura uma faveira. Quer encontrar uma faveira, procura um xambari. Tem sempre um xambari embaixo da fava de bolota aqui em Palmas. Professor, e tem no norte a sul do estado? Tem. Fava de bolota tem no estado inteiro. Agora, quando se fala de babaçu, que não é árvore símbolo do estado, Alcindo do Tocantins bolota. Sei que era IP. Não, Carol, não é IP, é fava de bolota. Não, o Virley vai candidatar a deputado federal? Não, passo de cada vez. Minha perna não estica tanto, vai para deputado estadual mesmo. Mas, voltando aqui, meninos, quando se fala de fava de bolota, ela é nativa do Cerrado, mas quando se fala de babaçu, que já foi abordado em prova, babaçu está lá no bico do papagaio. Falei em babaçu, região do bico do papagaio. Professor, mas tem babaçu chegando aqui também no caminho do bico para Palmas? Tem, eu sei que tem. Só que quando se fala de babaçu, está concentrado principalmente no norte do estado. Ali no Maranhão e Piauí tem muito babaçu e no Tocantins é na região do bico. Inclusive, quando se fala de quebradeiras de coco babaçu, que foi abordado na prova recente agora, acho que uns 2 meses atrás, um mês atrás, da Copese, falava exatamente de Dona Raimunda, quebradeira de coco babaçu, lá da cidade de São Miguel do Tocantins, no bico do papagaio. Ok? Na Orla de Porto, a Vânia Aires está falando aqui, na Orla de Porto tem muito, exatamente, tem muito sim. Como é que você está, Vânia? Marlene, amando suas aulas, Marlene Rodrigues, Paraná, forte abraço. Marlene, muito obrigado. Paraná, Marlene, tem um tio-avô meu, que ele... tio-avô? Não, ele era sobrinho do meu avô, um tio mesmo. O Coronel Pereira, que foi prefeito de Paraná há uns 60 anos atrás, hein? Tem parente aí. Samuel Curti, assim como Girassol, vários monumentos na Praça de Girassóis foram edificados para construir uma identidade tocantinense. Perfeitamente, Samuel. Show de bola. Então, árvore símbolo, fava de bolota. Flor símbolo, girassol. Pedra símbolo, granada. Falei em pedra símbolo Tocantins, é granada, encontrado na região de São Valério de Natividade, que tem uma coloração mais escura, uma coloração preta, tá? E quando se fala agora de pássaro símbolo do Tocantins, pássaro símbolo, tem muita gente que se confunde com os pássaros símbolos Tocantins. Então eu quero saber de vocês agora, quais são os pássaros símbolos Tocantins? A Carol foi no vestibular da UFT, achei essa questão da Dona Raimunda super específica, mas agora já sei. Bacana. Dona Raimunda, ela ficou muito conhecida no estado, viu, Carol? Quebradeira de coco babaçu, doutor honoris causa, levantou uma bandeira de uma cultura regional muito forte ali na região do Bico do Papagaio. No Piauí não tem babaçu, ou tem. Piauí tem babaçu, tem carnaúba. Quer dizer, você pega principalmente a parte oeste do Piauí, você tem a presença de babaçu e carnaúba, centro-oeste do Piauí. Ok? Nájila já estava com saudade dessas aulas. Bacana. Dora Tavares, Zé Viana é doutor hoje. Show de bola. E o Pequi tem alguma importância para o Estado? Tem, porque se morrer o Pequi, muito tocantinense morre. De saudade. Meninos, quando se fala de pássaro símbolo, está o Samuel falando que é arara canindé, está a Beatriz falando que é rolinha fogo apagou, o Paulo Oliveira está falando rolinha fogo apagou, arara canindé, a Helena, e aí, meu Deus, a Zilma está falando do tucano, que tem tucano por aí. Coronel Pereira contribuiu muito no desenvolvimento de Paraná, sim. Coronel Pereira era primo de papai, primo primeiro de papai, era sobrinho de vovô. Só que ele era quase da idade de vovô, mas um pouquinho mais velho do que meu avô. Um pouquinho mais velho, porém era sobrinho, né? Era um primo mais velho de papai, bem mais velho. O que nós temos? Em relação ao pássaro símbolo do estado, o primeiro pássaro símbolo foi a arara canindé. Arara canindé. Professor, essa arara canindé é aquela arara amarela ou é a arara azul? O que leva a confusão a muitos alunos. A arara canindé, menos, é a arara azul de barriga amarela. Essa que você vê normalmente um casal sobrevoando Palmas e outros lugares do estado, não o mesmo casal, né, mas temos espécies diversas aí espalhadas,
É aquela azul de barriga amarela. Essa azul de barriga amarela é chamada de arara azul de barriga amarela, ou arara amarela, ou arara canindé. Esse é o pássaro símbolo original do estado do Tocantins. Professor, eu vi uma questão que tinha alternativa arara azul, e eu marquei azul, tá certo? Não, tá errado. Mas, professor, mas ela é azul, professor. A maior parte dela é azul, só a barriga que é amarela. Sim, ela é azul de barriga amarela ou simplesmente arara amarela, ou arara canindé. Professor, por que eu não posso chamar de azul? Porque ela não é sua. Se ela for sua, você batiza. Mas fora a brincadeira, existe uma espécie chamada arara azul. E a espécie chamada arara azul não tem peito amarelo, é toda azul. Não sei se vocês se recordam de um desenho animado em formato de filme chamado Rio, Cidade do Rio, e lá a atriz principal é uma arara azul, que é toda azul. Então existe a espécie arara azul, que não é a espécie que nós temos aqui no nosso estado. Aqui no nosso estado, nativa da nossa região, é arara azul de barriga amarela. Por isso, na prova chamada de arara amarela ou arara canindé. Ok? Professor, e a rolinha fogo apagou? Onde é que entra nessa história? Ó, tem a gente, a Neves está falando aqui, rola cascavel e arara amarela. Não, é claro que aí é o corretor, né? Sei bem. Ó, a Pâmela está falando azul de peito amarelo, ok. Bem TV, não. Pode até olhar o bem, ver, mas não é isso não. Meninos, a rolinha fogo apagou em 2012, quando Siqueira Campos esteve no seu último mandato de governador do estado, ele lançou no Diário Oficial mais um pássaro símbolo, como pássaro símbolo do estado, mas um pássaro como símbolo do estado. Além, então, da arara amarela, chamada de arara canindé, outro pássaro símbolo é a rolinha fogo apagou. Rolinha fogo apagou. Eu costumo brincar na sala de aula, mas é claro, é só uma brincadeira, e eu não vou fazer a brincadeira aqui, porque está gravando, vai ficar salvo, vai ficar feio para mim depois. Vai que ele vê esse vídeo e vai falar, o que está falando de mim? Não. Meninas, a rolinha fogo apagou, ela é muito comum no cerrado, e ela tem a cor acinzentada, como se fosse após o fogo ter passado, fica aquela cor cinza, é a cor dessa rolinha, que é muito encontrada na região do cerrado. Eu acho engraçado quando eu estou em sala de aula que tem aluno que fala assim, ei, professor, já vi rolinha demais aí no meio do mato. Eu, rapaz, cuidado com essas rolinhas que você está vendo no meio do mato, viu? Débora, arara canindé, sim. Arara amarela e rolinha fogo apagou. Crislane, perfeito. Vânia, arara azul, não. É arara amarela, não confunda. Azul não, só amarela. Ok, meninos? Meninos, para quem não está ainda seguindo, por favor, segue no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, tem aula ao vivo aqui com vocês de Geografia e História do Tocantins. Eu estou tentando desenvolver um projeto a pedido de alguns alunos do ensino médio e pré-vestibular para, na terça-feira, das 20h30 às 21h30, meia hora antes de começar a nossa aula aqui, para fazer aula só para o Enem, vestibular e Enem. Eu estou tentando me organizar aqui, fazer um banco de dados e questões para trabalhar com os alunos nisso aí. Mas não sei se eu já consigo iniciar na semana que vem, tá? Babi Gomes, boa noite, seja bem-vinda. Anacoe, boa noite. Raio Edson, professor, qual é a cidade mais velha do Tocantins? Natividade. É a cidade mais antiga do Tocantins. Professor, quando se fala de cidade antiga, olha um detalhe, tá? Para vocês que estão nos assistindo agora. Professor, as cidades mais antigas do Tocantins surgiram do ciclo da mineração do ouro. Surgiram. E é comum as provas cobrarem, cidades que têm sua origem associada ao ciclo da mineração do ouro. Você tem que saber quais são, certo? Natividade, Arraias, Conceição do Tocantins, Chapada de Natividade, Almas, Monte do Carmo, Porto Nacional, são os municípios mais mencionados quando se fala do ciclo da mineração do ouro no Tocantins. Natividade, Arraias, Almas, Chapada de Natividade, Conceição do Tocantins, Monte do Carmo e Porto Nacional. Professor, Porto Nacional não surgiu durante o ciclo da navegação? Não. A origem de Porto Nacional foi ainda durante o ouro. Quando ocorreu a decadência da mineração do ouro, que iniciou o ciclo da navegação, e Porto Nacional teve sim grande importância no ciclo da navegação, mas sua origem é anterior à navegação, ao ciclo da navegação, e ainda durante o ciclo do ouro. Professor, me diz uma outra coisa, e Dianópolis? Dianópolis não surgiu durante o ciclo do ouro? Surgiu, mas foi por causa do ouro? Não. Dianópolis surgiu fruto do processo de aldeamento.
de aldeamento. Sempre que cair na prova aldeamento, cidade com origem no aldeamento, é Dianópolis, antigamente chamada São José do Duro. Dianópolis, na região de Dianópolis existiam 2 tribos indígenas já extintas que foram mencionadas em prova. Eu quero saber de vocês agora, quais eram as 2 tribos indígenas que existiam na região de São José do Duro, hoje Dianópolis, que já foram extintas, que não existem mais na nossa região. O nome delas. Diz aí para mim. Eu quero saber o nome das 2 tribos que já existiram na região de Dianópolis. Tocantins é bico de tucano. E aí, quero saber de vocês. Siqueira fez tudo, né, Pâmela? Professor, o Edson, professor, na prova do concurso, perguntar a quantidade da população do Tocantins, ou não sai esse tipo de pergunta? Sai sim, Rai. Já foi mencionado, não é nem necessariamente perguntar, ele coloca numa afirmativa, dizendo qual é a população, e você vai ter que analisar se a afirmativa é certa ou errada. Entendeu? Aí a população do Tocantins, tanto eu tenho que saber o censo de 2010, como a estimativa mais atualizada. No censo de 2010, foi o último censo realizado, era 1.338.445 habitantes, no censo de 2010. Hoje já passamos de 1.600.000 habitantes. Ok? Barbearia do Gilberto, aonde encontrei o vídeo das aulas do Gilberto. Eu deixo todas as minhas aulas salvas aqui no Instagram. Eu coloco todas elas no canal do YouTube também. Quem não está seguindo o canal do YouTube, lá tem aulas muito boas, modéstia à parte, né? Mas não é porque é comigo, é porque tem muitos professores convidados, por isso que são muito boas. No meu canal do YouTube. Se inscreve lá também, que você vai pegar muita aula bacana de outros assuntos que nós temos lá. E no Facebook também, no dia seguinte, eu posto todas elas no Facebook. A Aline, cheguei chegando. Primeira vez, essas apostilas sobre a geografia, sobre geografia e história do Tocantins. Aline, disponíveis gratuitamente para vocês. Mas, professor... Nivaldina, boa noite. Boa noite, Milena. CB10, boa noite, Cleones. Boa noite, Valdirene. Professor, fui sua aluna Nova Estiagem, há mais de 20 anos. Valdirene, não fala isso, que vão achar que eu estou velho. Não, mas muito bacana. Eu tenho um carinho enorme. O AIS foi a primeira escola que eu comecei a lecionar aqui em Palmas. Há muito tempo atrás, há mais de 20 anos. Mas vamos lá, continuando. Professor, o que mais é importante eu saber sobre o Tocantins que costuma ser abordado em prova? Meninos, sobre o Tocantins, nós temos uma série de assuntos. Eu falei sobre os símbolos naturais. Vou falar sobre outro símbolo do Tocantins, que é a bandeira do Estado. Primeira perguntinha, que na realidade vem em forma de afirmação, né? Sobre as cores da bandeira do Tocantins. Tá, é azul, branco e amarelo. Ok, azul, branco e amarelo. O que significa cor azul? Diz aí para mim. O Samuel Siqueira intencionalmente mandou construir sua história no Tocantins, até o monumento 18 Forte usou o Tenente Siqueira Campos para fazer uma aproximação. Não só isso, se você for lá no monumento 18 Forte, lá na Praça de Girassóis, você vai ver que o Tenente Siqueira Campos tem exatamente o rosto no formato do ex-governador José Wilson Siqueira Campos. Mas eu não vou entrar em detalhes, aspecto histórico aí não, só em sala de aula que eu comento. Por aqui não tem coisa que a gente guarda. Qual o mesmo município mais novo do Tocantins, criado em 97, Barra do Ouro, viu, Meira? Vamos lá, eu quero saber de vocês agora. Elmar, eu ouvi falar que o estado tem 3 regiões metropolitanas, mas não vejo políticas públicas de tais regiões. Na verdade, criaram as regiões metropolitanas aí, que não tem nada a ver com a região metropolitana, entendeu? Criaram em lei para tentar promover captação de recurso federal, que não deu em nada, porque foi sem planejamento nenhum, mais querendo aparecer e fazer política do que, de fato, a necessidade ou a existência dessas regiões. Ok? Rapaz, eu tenho que passar um monte de... Porque senão eu estou muito atrás aqui, não estou acompanhando as últimas perguntas. O azul são os rios Tocantins e Araguaia, está dizendo aí a Carol. Não é o céu não, José Elmar. É exatamente a bacia Tocantins e Araguaia. Na prova já foi abordado assim, que o azul simboliza a riqueza hídrica do estado, tá certo. Simboliza a bacia Tocantins e Araguaia, tá certo. Simboliza os rios Tocantins e Araguaia, tá certo. Simboliza a água,
tá certo de novo. Falou qualquer coisa associada à água, Bacia Tocantins-Araguaia, os rios Tocantins-Araguaia, tá correto, ok? Professor, o branco simboliza o quê? O branco simboliza a paz. Tecaiana, boa noite. Nádia Ellen, boa noite. Edneia, boa noite. O branco simboliza a paz. Ó, professor Benedito Bem. Eita, deputado, você achou, se eu não tivesse compromisso com o JF, tem 2 deputados chamados JF, então não sei qual dos dois, iria apoiar você, não tem problema não. Seu compromisso é de votar neles? Pode votar, entendeu? E manda o apoio para cá. Eu tô brincando, pode honrar seu compromisso, que palavra dada é palavra que tem que ser honrada, né? Temos que ser compromisso. Papai já dizia que o nosso nome vale mais que qualquer coisa, e assim a gente tem que manter. Meninos, voltando então, quando se fala em relação a cor branca da bandeira, simboliza a paz. Quando se fala a cor amarela, o amarelo é o mais interessante. O amarelo faz referência à riqueza do solo tocantinense. Professor, é riqueza do solo ou é ouro? Meninos, diz a lei riqueza do solo, mas essa riqueza do solo simboliza, é claro, o ciclo da mineração do ouro lá no século XVIII. Entendeu? Simboliza o ciclo da mineração do ouro lá no século XVIII. E sempre que eu falar em ouro, eu estou me referindo, aliás, sempre que eu falar em ouro, estou me referindo ao século XVIII. No século XVIII, que foi de século XVIII, para entender o que é o século XVIII, é de 1701 a 1800 é século XVIII. Só que a mineração do ouro foi de 1724, aproximadamente, até o fim da década de 70, 1770, 1780. Ok? Nesse período ocorreu o início da mineração, o auge da mineração e a decadência da mineração. Professor, então no século XVIII foi início, auge e decadência da mineração do ouro. Perfeito. Pronto, lembrando a bandeira. Azul, riqueza hídrica do estado, ou Bacia Tocantins-Araguaia, ou a água. A cor branca da bandeira, paz. E a cor amarela da bandeira aqui embaixo simboliza a riqueza do solo, simbolizada aí pela mineração do ouro. Professor, tá. Agora, na bandeira do Tocantins tem um sol no centro. Aquele sol no centro da bandeira simboliza o quê? E aí? Por favor, quem não está seguindo aí no Instagram, toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo de Geografia e História do Tocantins. Segue aí e marca os amigos também para que eles possam acompanhar as nossas lives. O intuito é exatamente de ajudar aqueles que pensam em ingressar no concurso público aqui no nosso estado e, é claro, aqueles que também têm interesse em adquirir um pouco mais de conhecimento, cultura sobre o estado que você vive, mora ou nasceu. Prof, você esqueceu de dizer as antigas tribos de Dianópolis. Oh, verdade, estou vendo a gente aí falando tribo. E eu, gente, o que está metendo assunto de tribo agora? As duas tribos, Alexandra, obrigado, são as tribos Acroá e Chacriabá. Acroá, A-K-R-O-A, com acento agudo no último A. Acroá e Chacriabá, Chacriabá com X. X-A-C-R-I-A-B-A, com acento agudo no último A. Acroá e Chacriabá. São as duas tribos indígenas que foram extintas, que têm sua origem na região de São José do Duro, atual município de Dianópolis. Aí me pergunto, professor, por que elas foram extintas? Elas foram extintas por um motivo simples, porque aquela região sudeste foi uma área de grande exploração aurífera, e a exploração do ouro na região gerou conflito e confronto entre os indígenas da região e os não indígenas que estavam lá para explorar ouro. O que aconteceu? Os indígenas promoveram a morte de alguns, ou centenas, ou quem sabe milhares, de não indígenas na região. Oi, amor. Cadê o canetão? Cadê o canetão? O pincel? E tá no carro, amor. Vai. Já tá quase terminando, hein, papai? Pegar lá para você. Os meus pincéis de lecionar tá no carro do papai. Tá lá perto do... Pede pro tio Ribamar pegar lá. Ali o tio. Desculpa. As tribos Acroá e Chacriabá começaram a promover a morte de escravos e de portugueses ou descendentes de portugueses que se encontravam ali na mineração. Resultado disso, começaram a promover a matança dos indígenas. Inicialmente tentaram promover a escravização dos indígenas, o que não deu muito certo, e começaram a promover o confronto e morte ou expulsão dos indígenas da região. Entenderam aí? Ok, mas o sol no centro significa o sol nasce para todos. O sol no centro da bandeira do Tocantins é o sol nasce para todos.
para queimar a muleira da grande maioria dos tocantinenses e fazer sombra para poucas famílias. Ok, meninos? Tranquilo aí? Mega Fin Souza, por que está escrito em tupi, sendo que nem tem índio tupi aqui? Coí, Viore, Retama, acho que é assim, essa terra é nossa. Você está correto, não tem índio tupi-guarani aqui no Tocantins, certo? Mas foi escolhida essa frase na língua tupi porque é uma língua tradicional do Brasil e não regional, ok? Por isso a frase, mas isso aí não é na bandeira, é no brasão ou selo, já foi chamado na prova tanto selo como brasão, a faixa superior do brasão do estado, que fica lá em cima, tem a frase Coí, Viore, Retama, que significa essa terra é nossa, ok? Tranquilo aí? Meninos, 23 horas e 2 minutos. Vou fazer um comentário com vocês, tá? Estava agora lá no IFTO de Porto Nacional, encontrei um amigo meu das antigas, um professor. Encontrei com ele quando eu lecionava em cursinhos comunitários aqui em Palmas, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Lá na região norte de Palmas, na região das Artes. Lá no Espaço Jovem. E eu comentando com ele, porque ele finalizou o doutorado agora. Falando, rapaz, saiu lá do cursinho comunitário, que inicialmente ele chegou a ser aluno lá, depois lecionar lá, saiu do cursinho comunitário para virar doutor, concursado do IFTO. E ele falou, professor, e antes de eu entrar no cursinho, eu era vigia de escola. Então, eu era guarda de escola para virar doutor. Olha a diferença. Sabe o que eu quero dizer com vocês em cima disso? Que o seu limite está aqui, ó. O seu limite está aqui. É você que diz até onde você quer ir, até onde você vai chegar, ou se você vai utilizar qualquer dificuldade que acontecer na sua frente para você não ir a lugar nenhum. Porque é fácil você falar assim, não vou estudar porque é difícil demais, não vou estudar porque a escola é longe, não vou estudar porque o concurso não saiu edital, não vou estudar porque. Rapaz, por que você não fala assim, eu vou estudar até passar? Eu vou estudar independente de ter edital. Eu vou estudar porque conhecimento não é prejuízo, não se perde. Tá entendendo? Que se você colocar na sua mente que você precisa e vai mudar a sua vida a partir daí, você vai mudar a sua vida. E precisa mesmo. E precisa mesmo. Eu vou repetir sempre, acho que toda terça-feira eu vou repetir a mesma coisa, porque sempre tem alunos novos aqui, a mesma frase. E você que não viu essa frase ainda, me responda agora. Responde para mim agora. Você quer ser o sábio no meio de ignorantes ou você quer ser ignorante no meio de sábios? Me diga com quem você quer andar. Quer ser ignorante no meio de sábios ou sábio no meio de ignorantes? E aí? Eu volto a repetir. Eu quero sempre ser ignorante no meio de sábios. Diga-me com quem andas que lhe direi quem és. Você é a média das 5 pessoas ao seu redor. Isso quer dizer que, se você é ignorante no meio de pessoas que são mais inteligentes que você se torna média. Você sobe junto, você cresce junto, você aprende mais. Se você está andando no meio de pessoas que não têm interesse em estudar, que não têm interesse em crescer, e você é o único que pensa em estudar, que pensa em entrar no concurso, no meio de todos ao seu redor que não querem esse objetivo, sabe o que vai acontecer? Ao invés de você subir, você vai cair. E você vai acabar pensando como eles, vai se tornar a média deles. Então, seja a média de quem está lá em cima ou quem quer chegar cada vez mais alto. E não ande com aqueles que querem cada vez ir para baixo. Entenderam aí? Vamos estudar, vamos nos dedicar e vamos mudar a nossa vida. A sua vida vai mudar a partir da decisão que você toma hoje. Só de estar aqui, nesse horário, estudando para concurso. Você não vai estudar, não é para si. Você vai estudar para todos aqueles que estão ao seu redor, para todos aqueles que vêm depois de você. A sua vida muda, a vida da sua família muda, a vida dos seus filhos e as gerações posteriores a você vão mudar por causa da sua decisão hoje. A minha vida mudou. Porque minha mãe quis estudar. Depois de, já com idade avançada. Já estava com 7 filhos para criar. Foi quando a mamãe foi fazer faculdade. Já estava com 7 filhos para criar. Com 63 anos, mamãe formou na segunda faculdade, que era o sonho dela de vida. E dos 7 filhos, adivinha quantos fizeram faculdade? Os 7. Saindo de Monte do Carmo, nascidos em Porto Nacional, com o irmão mais velho nascendo em Paraíso. Mas os 7, saindo daquela realidade de pais que não tinham formação superior, os 7 fizeram faculdade, os 7 em federais e 6 moram em Palmas, os 6 são concursados. É isso que eu desejo para cada um de vocês. Então, beijo no coração. Cecília, vem cá, meu amor. Manda um beijo para os alunos do papai e fala para eles, galera o quê?
Daniel, vai estudar, Daniel. Vamos estudar, galera, porque a vida de vocês vai mudar. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula ao vivo na terça-feira que vem. Se não está seguindo ainda, por favor, segue aqui no Instagram. Segue aí mesmo. Dá esse voto de confiança para nós. Segue no Instagram e próxima semana temos mais. Beijo, meninos. Fiquem com Deus. Não desanima não, tá? Desanima não, porque o difícil não é estudar, o difícil é ficar sem emprego. O difícil não é estudar, o difícil é ter a vaga e você não conseguir entrar, porque não estudou. E ficar assim, meu Deus do céu, fulano se deu bem. Mas a diferença é que fulano estudou, se dedicou e você ficava criando obstáculo, dificuldade. Diante da dificuldade, você tem que olhar a solução. Sempre olhar para frente. Sempre olhar para frente. Buscar sempre a solução do problema. E não ficar focado no problema. É assim que sua vida muda. E eu tenho certeza que vai mudar. Beijo. Fiquem com Deus. O professor fala muito, político também. Se deixar, a gente vira a madrugada. Tchau, meninas. Obrigado por tudo, viu? E manda um WhatsApp aí. O número está aí embaixo, 84857576. Manda o WhatsApp para que nós possamos encaminhar para vocês o material gratuito de Geografia e História do Tocantins e algumas livezinhas, alguns videozinhos. Boa noite. Obrigado, Babi. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Lislena, doutora Lislena. Que linda. Boa noite. Nivaldina, boa noite. Edu Ferreira, boa noite. Obrigado por tudo. Tchau, tchau.